O horror da crucificação foi descrito em termos médicos por um médico qualificado que disse: esta foi a morte mais agonizante que um homem podia aguentar. Ele tinha que se ajudar para poder respirar. A dor pungente causada pelos cravos, atingindo o nervo mediano nos pulsos, espalha pelos seus braços, indo para o seu cérebro e descendo pela sua coluna dorsal. O cravo, penetrando através dos nervos entre os ossos metatársicos do pé, sacode seu corpo ereto. E os músculos da perna se convulsionam e jogam seu corpo para baixo, remetendo-o contra a cruz. O ar é aspirado, mas não pode ser exalado até que a formação de dióxido de carbono nos pulmões e na corrente sanguínea estimule a respiração e assim alivia as contrações dos músculos. A vítima é destruída pela exaustão, choque, desidratação e paralisia. O coração quase não consegue bombear o sangue espesso, pois as células vão morrendo aos poucos. Nossos pecados levaram Jesus Cristo para a cruz. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de qualquer outro, e a sua aparência, mais do que a dos outros filhos dos homens. Este foi o momento decisivo em toda a história. Nunca houve um dia como este. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O sangue que Jesus derramou na cruz, naquele dia tenebroso, não era sangue humano. Era o sangue precioso de Deus, o único que poderia tirar os nossos pecados. Por que Jesus passou por tudo isto? Por você. Ele o ama. O céu se tornou escuro, pois Deus Pai não podia encarar o pecado. Jesus absorveu os pecados da humanidade, incluindo os pensamentos e ações pecaminosas, e pagou o terrível preço, morrendo na cruz. E Jesus clamou em voz alta: Deus meu, por que me desamparaste? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Logo antes de Jesus morrer, ele bradou: está consumado. Todo o trabalho necessário para nos salvar havia terminado. Então Jesus clamou em voz alta: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. O sacrifício na cruz nunca será repetido. Para ter certeza que ele estava morto, um soldado lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Após sua morte, o corpo foi retirado da cruz e enrolado em fino linho e colocado em uma tumba emprestada. Uma grande incerteza tomou conta de Jerusalém. O Senhor Jesus estava morto. Judas se enforcou
e os discípulos se escondiam temendo por suas vidas. A esperança havia sumido. Os discípulos, em sua incredulidade, esqueceram que Jesus dissera que iria ressuscitar. Então, isto aconteceu, e foi o maior acontecimento de todos os tempos. Após 3 dias no sepulcro, a glória de Deus irrompeu, e o crucificado levantou dos mortos, oferecendo ao mundo a esperança da vida eterna. O Senhor Jesus Cristo, na sua vitória sobre o pecado, a morte e o inferno, proclamou: Eu sou o Alfa e Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Ao amanhecer, no primeiro dia da semana, as mulheres trouxeram especiarias para o sepulcro para ungir o corpo de Jesus. Elas foram recebidas por um anjo que disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos: O reinado de Satanás foi arrasado. Em loucura, Satanás foi derrotado. Um Cristo ressuscitado significou que os dias de Satanás estavam contados. Satanás subestimou o poder do Todo-Poderoso. Se ele soubesse, jamais teria crucificado o Senhor Jesus. Jesus ressuscitado foi visto por mais de 500 testemunhas. Seus discípulos estavam cheios de alegria. O Senhor ordenou-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Agora, preste atenção. E veja bilhões e bilhões que morreram com seus pecados. Jesus amou tanto essas pessoas que veio à terra para avisá-las sobre o inferno e o julgamento final. Ele derramou seu sangue precioso, sangue de Deus, para lavá-los dos seus pecados. Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos. Mas nenhuma dessas pessoas creram nele. Nenhum deles fez Jesus seu Senhor e Salvador. Ao invés de escolherem a vida, eles escolheram a morte. Assim, Jesus, como Deus Todo-Poderoso e último juiz, teve que enviá-los aqui para a segunda morte. Em nome de Deus, antes que seja tarde, antes da sua morte, creia em Jesus e o faça seu Senhor e Salvador, antes que você termine neste lugar horroroso. Antes de sua volta para o céu, Jesus fez esta maravilhosa promessa para aqueles que o recebem: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus proclamou
que todo o poder foi dado a mim no céu e na terra. Então, ele subiu às nuvens para o céu. Caro espectador, esta é a história mais importante já contada. Jesus é, na verdade, a luz do mundo. Se você nega Jesus, você nega o caminho para o céu. Ele mesmo disse: "Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Embora Satanás seja um inimigo derrotado, Deus deu permissão a ele para governar o sistema do mundo, que é totalmente corrupto. O propósito de Satanás é cegar os corações e as mentes do povo para o Evangelho. Milhões são enganados. Um dos meios de Satanás destruir a sua alma é pela religião. Mas Jesus veio para salvar a sua alma. Satanás leva multidões ao ensinamento do budismo. Mas Buda está morto. Ele não tem poder algum para salvar, pois ele era somente um homem. As religiões pagãs antigas adoravam Astarte, conhecida como a Rainha do Céu. Hoje, milhões de católicos romanos, ignorantemente, adoram esta mesma deusa pagã como a Virgem Maria. Deus mesmo ordenou em suas palavras santas: "Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição. Não as adorará nem lhes dará culto. Isto é uma abominação nos olhos de Deus." Outra obra-prima de Satanás é o islamismo. A história prova que Alá era apenas um antigo deus da lua do Oriente Médio. Muhammad foi condenado ao inferno quando ele rejeitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O diabo ofereceu à humanidade milhões de falsos deuses para serem adorados. O homem, em sua imaginação corrompida, tem adorado quase tudo: insetos, rochas, rios, ídolos feitos à mão e até a Satanás. Para ser um seguidor de Jesus, você deve rejeitar todos os deuses falsos e seguir somente a Ele. O Lago de Fogo é o local final para todos aqueles que rejeitam o Senhor Jesus Cristo como seu próprio Salvador. É muito tarde para eles. Mas e para você? Se você aceitar Jesus, este será o começo de uma vida nova e maravilhosa. Deus o abençoará e mudará completamente a sua vida, dando-lhe um coração novo. Todos os seus problemas não acabarão, mas Ele os carregará para você, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Mas o melhor virá quando você estiver perante o seu Salvador, quando você morrer, e Ele dirá a você: "Muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor." Deus ama você e guiou você até aqui, a fim de que seja salvo do inferno abrasador. Se você quiser ter Jesus no seu coração, você tem que pedir a Ele. Repita estas palavras com fervor: Deus, eu sei que sou um pecador e necessito que me perdoe. Eu creio que Cristo morreu por mim e ressuscitou dos mortos. Jesus,
Eu agora me arrependo e desejo me livrar do pecado. Por favor, entre em meu coração. Eu confio somente no Senhor para me salvar. Obrigado por deixar-me ouvir e receber as palavras da vida eterna. Em nome de Jesus. Amém.